Hoje eu quero vir conversar com vocês sobre a morte. E a morte está aparecendo muito para mim, tanto nos meus atendimentos quanto na minha vida mesmo. Ela sempre teve muito presente, assim, e ao mesmo tempo é um paradoxo, porque meus avós, minha família, todo mundo é vivo. Eu perdi o Cassinho, que era um grande amigo, mas eu morro de medo das pessoas que eu amo morrer. Medo de mim, de eu, sei lá como fala, morrer, eu não tenho. Mas medo de perder as pessoas que eu amo, gente, eu tenho muito medo. Então esse vídeo vai ser mais pra gente conversar sobre. Inclusive, no meio desse bolo aqui, é o seguinte, eu tô pensando em colocar o nome desse canal de Eu, Você e Nossas Piras. O que que vocês acham? Eu quis colocar piras porque não é de pirações, porque eu tenho várias pirações e eu não quero só falar, tipo, me importar como uma autoridade da psicologia. Eu vou tacar um pouco de psicologia aqui, mas eu vou tacar minhas paranoia aqui, a gente vai ir conversando. Eu acho que é algo que atravessa todo mundo, né? Inclusive, vou aparecer bem do meu jeito aqui, com essa minha cara lavada. Inclusive, gente, eu sofro com acne de mulher adulta, né? Elas estão voltando. Eu tenho muito problema com alimentação. Eu tenho intolerância à lactose, food maps, e aí surge, eu não sei o que que dá o gatilho, né? Bom, mas isso tudo é um corpinho, né, que a morte vai levar, não sei quando. Então vamos retornar para o nosso assunto. Bom, conversando com uma cliente essa semana, ela falou a mesma coisa sobre morte, e eu falei, fulana, eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso que já estava no meu coração. E uns tempos para trás eu fiz uma supervisão muito linda e também conversei com a minha psicóloga maravilhosa, que ela contou que a experiência que ela teve, eu nunca atendi ninguém que estivesse com alguma doença terminal, mas foi o motivo da supervisão de uma colega minha, que ela contou um pouco, e a minha psicóloga compartilhou, né? Que ela já perdeu um cliente dela. Então, minha psicóloga foi atender um cliente que estava já no UTI e tudo mais. E ela fala que os últimos momentos que ele queria, ela ficava assim: meu Deus, como que eu vou ajudar esse homem aqui? E que ele só queria mandar mensagem para as pessoas que era especial para ele. E aí que ela ficou meio que de secretária ali, ajudando e tudo mais. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, eu trabalho com as terapias cognitivas comportamentais e contextuais agora, né? E aí, aceitação e compromisso é uma abordagem muito linda que ela vem muito me ensinando sobre essa questão de morte. Então, como que a terapia de aceitação e compromisso enxerga? Né? A única certeza que a gente tem é sobre a morte. E quando a gente tem medo dela, ainda mais numa cultura, aqui, né, a gente, no Brasil, a gente não fala sobre morte. A gente é como se fosse um tabu. Vamos fingir que ela não tá aqui, que ela nunca vai chegar e é isso. Em outras culturas, o povo bebe o morto, né? Tipo, faz uns drinks ali enquanto tá lá o defuntão ali, e eles estão, tipo, meio que comemorando a morte. Não comemorando a morte, mas dando um sentido para a morte diferente. Eu acho isso muito legal. Eu gostaria muito que a gente conversasse sobre a morte, porque, mais uma vez, ela é a única certeza que a gente tem, mas que mesmo assim ela atravessa todo mundo, então traz muito sofrimento envolvido. E o meu caso, por exemplo, só de eu pensar, gente, sei lá, às vezes eu me pego pensando, meu Deus, quando o Conrado vai, né, visitar empresas e tudo mais em outras cidades, eu fico, meu Deus, mas se esse avião cair? Ou então, eu agora tenho o Zion, eu olho e falo, ai meu Deus, e no dia que a morte chegar pro Zion, como que eu vou estar? Só que eu posso morrer antes, sabe? Medo de morrer, não tenho, eu acho, né? Eu espero que se exista um céu, eu vá para ele. Mas enfim, e aí eu gostaria muito que a gente mudasse um pouco a nossa visão, e aí a terapia de aceitação e compromisso, como eu estava falando, ela meio que propõe isso. Então, tá, então já que a gente vai morrer, o que que a gente pode fazer
para se sentir mais vivos, né? E tem uma coisa tão louca que acontece, é assim, quando a pessoa recebe um diagnóstico que ela tá com alguma doença grave, a grande maioria, ao invés de ficar, oh meu Deus, eu vou agora morrer de vez, não, eles começam a fazer coisas que não fariam antes. E aí foi até que eu compartilhei com essa minha colega que estava em supervisão comigo. Eu falei com ela assim, fulana, você já parou para pensar que a sua cliente agora está vivendo muito mais do que outras pessoas que vão morrer com 90 e que não se arriscam? Então, quando a gente começa a se envolver com a morte de uma outra maneira, a gente começa, tipo, eu vou morrer. Tem dois jeitos de olhar para a morte, tipo, eu vou morrer, ou tipo, eu vou morrer, então eu vou fazer tudo, né? Vou morrer de tanto viver. E o mesmo vale para as pessoas que a gente ama, que a gente tem medo que eles se vão. Só que é sempre assim: depois eu ligo. Depois eu vejo essa pessoa. Depois eu respondo essa mensagem. Eu vou brigar aqui e depois não vou pedir desculpa. E nisso, aí as coisas vão. Também a gente não pode agir conforme o medo, né? Já que a morte é tão presente. Mas tudo isso para a gente começar a pensar na maneira que a gente se relaciona com a morte. Como que eu venho me relacionando? É uma pergunta que me atravessa, assim. Eu não sei lá de onde quem vai assistir esse vídeo, mas um longo período eu estava muito focada no trabalho, assim. Só trabalho, trabalho, estudo, trabalho, trabalho, estudo, estudo. E aí hoje em dia eu tô me vendo muito mais vivendo mesmo. Por mais que às vezes eu deixe de receber mais, né? Porque eu trabalho, se eu não trabalho, eu não ganho. Então, às vezes eu penso em diminuir meu trabalho depois que o Zion chegou. Pra mim é tão gostoso estar com ele ali. Ele nem fala, né? Mas só de olhar para aquela carinha cheia de pelo, tipo, dá tanto significado pro meu dia. É, Sendo que também é muito trabalhoso. Eu me sinto muito viva também quando eu faço atividade física. E ao mesmo tempo, tem pessoas que não gostam de atividade física, né? Eu acho que quando é uma sentença, tudo que é uma sentença, eu tenho que fazer porque falam que é bom pra mim, importante pra mim, no fundo nunca é bom pra gente. Então é sempre bom a gente encontrar um sentido naquilo que a gente faz. E essa questão de atividade física, eu olho para atividade física como um momento de lazer para mim, de comunidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conviver, de conversar, de trocar ideia. E quando eu tô no meio das meninas do box, por exemplo, a gente criou meio que uma famíliazinha ali, sabe? Às vezes eu não estou afim de malhar não, de fazer o box, mas eu vou pra estar com elas. E a gente ri, a gente zoar, meu humor sai outro. Tem a minha personal, a Deia também, que ela é maravilhosa. Antes eu não gostava de malhar, sempre pulava os treinos assim, fazia mais por obrigação. Hoje eu vou, fico rindo com ela, conversando, então eu fui entendendo que uma coisa valorosa para mim é o ciclo, né, de amizade, pessoas assim. Então, criar esse ambiente para mim foi muito importante. O isolamento social, a solidão, né? E o isolamento também, ele traz muito sofrimento para o indivíduo, assim. E a pandemia tá aí pra gente provar, né? E depois de uns 2 anos que acabou a pandemia, a gente ainda tava meio preguiçoso pra voltar. Enfim, mas então estar cercada de pessoas, mas não tantas pessoas, mas pessoas que dá pra eu me conectar ali, que eu vejo um sentido na troca. Eu me sinto viva. Eu me sinto viva preparando uma comida. É, eu me sinto viva quando, sei lá, tô conversando com o Conrado sobre outros assuntos, às vezes só de ver ele dormindo ali, a gente tá num lar seguro também. Então, coisas valorosas pra gente não é só coisas que têm valor financeiro. Eu acho que a gente tá meio que perdido, aí fazendo um outro parênteses aqui. Eu acho que a gente está tão perdido na ideia de
eu preciso trabalhar, eu preciso ser uma autoridade, eu preciso ter um carro, eu preciso ser tal jeito, porque tá todo mundo sempre ditando regra pra gente. E eu acho que isso quer morrer em vida. Muito mais do que receber um diagnóstico e ou perder alguém. A gente morre todos os dias, principalmente quando a gente tá seguindo as regras das pessoas aí, né? E é o que mais tem. Então a minha relação com a morte, sabendo que ela vai chegar algum dia, espero que demore, tá bom? Morte, se você está escutando, por favor, demora. E demora para chegar também para as pessoas que eu amo. Mas enfim, caso chegue mais próximo, eu quero ter a certeza de que, tipo, eu aproveitei cada segundo, né? Sempre que eu tive oportunidade. Então, como que você está se relacionando com a morte? Você já perdeu alguém? Eu nunca perdi, igual eu falei, teve o Cassinho ali, que foi um baque, mas uma pessoa do meu dia a dia eu ainda não perdi. E eu fico pensando que a gente também tem várias. Eu não sei onde que eu vi, eu acho que foi numa moça do TikTok. Gente, eu adoro TikTok, tá? Eu sou uma adolescente. Eu adoro. Vejo várias coisas lá que são importantes, como esse caso que eu vou contar. Eu não sei se tem um aprofundamento científico, mas ela falava assim que os 5 maiores arrependimentos das pessoas quando elas estão ali para morrer é sempre assim, eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo. E aí eu esqueci os outros três. Mas é isso, assim. A morte vai chegar. Ela vai chegar. Não tem como. A gente não pensar sobre ela não faz com que ela não chegue. E aí trazendo muita act, né? Como que a gente vai dar sentido pra essa vida aqui que a gente tá vivendo? E tem gente que não tem nada, mas que mesmo assim sobrevive a tantas coisas. Tem um livro que eu tenho ele aqui, que ele é bem legal, que ele chama Em Busca de Sentido. É de um psiquiatra que foi pro. Ele era judeu, então ele foi parar no campo nazista. E aí ele começa a fazer tipo uma pesquisa lá dentro. Pesquisa não, né? Ele começa a viver ali e começa a perceber que algumas pessoas, quando elas entravam ali no campo de concentração, elas já suicidavam porque elas sabiam que ia morrer. Outros, até na hora que estava entrando na câmara de gás, lutava para sobreviver. E teve ele que sobreviveu e outros colegas que sempre, tipo assim, mesmo com tanto sofrimento, sendo esquartejado praticamente, esculachado, humilhado, passando fome, frio, mesmo assim ele permanecia tentando sobreviver, sabe? O que que faz com que o ser humano tenta ficar vivo mesmo em situações que a gente não quer? É exatamente os nossos valores. E às vezes a gente fala assim, porque rico não sofre, queria estar sofrendo lá em Paris, essas piadinhas. E a gente entende que todo sofrimento é válido, né? E se dinheiro trouxesse felicidade, não teria vários empresários fodas que tiram suas próprias vidas. Mas é aquilo, seguiu tanto uma regra de que eu deveria ter trabalhado, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, que chega ali, adquiriu tudo isso, mas não vê sentido na vida. E outros com tão pouco que tem uma vida tão importante, tão valorosa, né? Eu acho que também o que ferra a gente quanto ser humano é a nossa vaidade. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, ai gente, que vontade de ir pro interior, sabe? De viver uma vida mais desconectada, tudo mais. Aí depois vem uma outra voz que fala: não, você mora em São Paulo, você tem que fazer dinheiro, você tem que viajar, você tem que fazer tudo isso. Então, isso são coisas, isso são piras que atravessam todo mundo.
E é um trabalho muito consciente de sempre olhar. E lembro no outro vídeo que eu falei sobre os nossos valores, o quanto que eles mudam. Então é sempre a gente estar olhando qual que é a nossa versão de hoje, qual que é a vida que faz sentido para mim hoje. Porque do mesmo jeito, se eu perco, Deus que me perdoe, mas se eu perco o Con e o Zion, por exemplo, que são minha família, né? Eu vou perder muito sentido, mas que mesmo assim eu encontre um sentido da ausência deles. Quantas mães que vocês veem aí que perdem seus filhos e a vida continua? Quantos casais que perdem, né, o companheiro e a vida continua e ressignificam e encontram outro alguém? Então, a graça do ser humano é a gente conseguir sintetizar e dar um sentido para aquilo. E vocês sabem que eu pensei uma coisa aqui agora, só que eu esqueci. Era do. Ah, lembrei. Vocês lembram da. Eu acho que era Maite Proença. Eu não sei, teve uma que perdeu o filho, uma atriz da Globo que perdeu o filho que andava de skate num túnel. Ela falou uma frase que eu vi no TikTok também, que ela falou assim: eu não perdi o meu filho aos 18 anos. Eu ganhei um filho por 18 anos. Gente, eu arrepiei no dia que eu vi esse áudio e eu nunca mais esqueci. Porque é exatamente isso, a gente acha que a gente perde, mas a gente não tá perdendo, a gente tá ganhando. Então, quando as pessoas convivem com a gente e se vão, também é um ganho, né? É muito comum você ver pessoas que perdem seus animais de estimação falando, eu nunca mais vou ter. Cara, pensa, a gente evitar ter uma coisa tão gostosinha dessa com medo de quando chegar a morte. Tipo, a gente vai evitar de sentir, de viver coisas maravilhosas, porque um dia vai acabar. Então, a terapia de aceitação e compromisso, mais uma vez, ela vem com essa ideia de, tá, isso vai acontecer. E se acontecer? E como acontecer? Qual a versão que você quer estar envolvida? Como que você quer viver, mesmo sabendo que isso tá para chegar? Então, é isso, assim. Não sei quanto tempo que tá dando de vídeo. Eu não sei se vocês sabiam, eu tenho a fala muito mansa, né? Às vezes eu gostaria de falar um pouco mais rápido, mas qualquer coisa vocês colocam aí no 2.0 e vai que vai. Por quê? Aqui é muito diferente, assim. No, no Instagram tem muita edição, né? E aí eu editava e tudo mais, dava umas aceleradas, e aí eu ia bastante pro rosto. Aqui não. Aqui eu acho que a experiência é de tipo ligar a câmera, falar do meu jeito, me perder do meu jeito também. Mas assim, vocês convivem comigo um pouquinho mais. E entrando minhas piras aqui. E eu espero que esse vídeo chegue aí e que vocês reflitam sobre a morte para que vocês comecem a realmente viver e não sobreviver, já que vamos todos morrer. Um beijo.